Finalmente o quarto curta de Helluva Boss está entre nós. Nos traz o retorno de dois personagens e algumas referências maravilhosas. O curta começa já com a descrição do nosso alvo, Geraldo Velázquez, fazendeiro que mora no interior de Tijuana, no México, sendo um cara já de meia idade que fede a álcool, feno e cabras. Em seguida vemos nossos membros da IMP chegando através de um portal, fazenda de Geraldo, onde curiosamente Blitz acaba tropeçando e trombando com uma cabra. Blitz não sabe direito o que são e acaba ficando irritado ao ponto de Mox explicar que aquilo são cabras humanas. Blitz caga completamente pra isso ao ponto de pegar uma e tacar no celeiro, gerando uma leve explosão e um barulho. Claro que a IMP ia começar um conflito contra as cabras. E Geraldo rapidamente sai de sua casa e vê toda a confusão, vendo a IMP atacando as suas amadas cabras. Em choque ao ponto de derrubar sua bebida e pega o seu espingarda e aponta para eles ao ponto de ficar atirando sem parar. Geraldão realmente ama suas cabras. Blitz acaba notando que deu merda e eles vão ter que voltar em outro momento, assim usando o cristal asmodiano para abrir um portal e vazarem, assim mandando a IMP fugir. Mox e Millie conseguem entrar no portal, porém Blitz, no momento que iria entrar, após uma cena de ação com uma explosão no fundo, desmaia após ser atingido por uma cabra pegando fogo. Logo em seguida Blitz acorda aparentemente dentro de uma gaiola grande e vestido com uma fantasia de cabra. Ao olhar para fora da gaiola ele vê Geraldo anunciando que capturou um chupacabra que está com um verdadeiro chupacabra e cobra 100 pesos por ele. Geraldo realmente aparenta estar extremamente orgulhoso e egocêntrico por ter capturado, entre aspas, um chupacabra. Porém, nesse exato momento vimos uma van bem mal disfarçada, dois personagens retornando, Agente 1 e Agente 2, os nossos queridos Dorks. Eles chegaram até a fazenda para investigar o suposto chupacabra, onde Geraldo vai até eles e fala é apenas 100 pesos. A Agente 1 até diz, nós trabalhamos pro governo. Porém, Geraldo, quer money, e deu 100 pesos, assim intimidando os agentes. Uma coisa interessante aqui, eles não têm dinheiro, ou pelo menos não têm dinheiro físico. Tanto que o único dinheiro físico que eles tinham tava com a gente, gastou. Assim, o Agente 2 tenta desenrolar ali, pra ver se ele aceita cartão de crédito. Nesse meio tempo, Blitz chama uma das cabrinhas e pede desculpa por ter eliminado toda a sua família. Assim, oferece um queijo para convencer aquela cabra a ajudar ele. E claro que a cabra não negou, comeu o queijo e logo em seguida já voou pra cima do Agente 2, assim, o machucando e o mesmo xingando a cabra, algo que Geraldo não admite. Geraldo fica extremamente irritado por Agente 2 ter insultado sua amada cabra, assim puxando a arma de Blitz. Numa cena onde o Agente 1 aponta pro Geraldo, o Agente 2 aponta pro Geraldo, Agente 1 aponta pro Agente 2, o Agente 2 aponta pro Geraldo e fica nessa brincadeira aí. Geraldo, irritado, querendo defender a honra de suas cabras, vai atirar no agentes, porém a arma de Blitz acaba esquentando, assim ferindo sua mão e caindo no chão e disparando, porém acertando um moinho, em onde quebra as pás e coincidentemente cai em cima de Geraldo, assim o eliminando de vez. Os Dorks ficam em choque e apontam para a arma de Blitz falando que é uma arma demoníaca, assim acabam disparando várias vezes em cima dela para tentar destruí-la. Sua cabrinha que Blitz fez uma amizade conseguiu pegar seus pertences, somente sua manopla com um cristal asmodiano, assim dando para ele, fazendo ele conseguir fugir da gaiola. Blitz sobe em cima da gaiola, assim se revelando para todo mundo, principalmente para os Dorks, que o reconhecem. Assim ele acaba fugindo, recupera sua arma, sobe em cima de um celeiro e afirma para todo mundo que ele é o tal do chupacadupra. Não era chupacabra? Assim ele acaba disparando para cima, assustando todo mundo, principalmente as cabras que vão para cima de todo mundo. E a cabrinha que ele fez amizade acaba pegando a espingarda de Geraldo e atira na perna do agente, assim forçando o Agente 1 e o Agente 2 a fugirem. Logo todo mundo foge, apenas ficando as cabras e Blitz naquela fazenda, onde Blitz fica orgulhoso da cabrinha ter ajudado ele, a ponto de tornar aquela cabrinha um membro temporário da IMP, botando um adesivo na testa dele. O Blitz agradece, entra no portal e tchau. Porém, temos uma cena bem marcante, onde a cabrinha acaba se tornando líder de uma seita de cabras. Me veio uma coisa na cabeça agora. Bafomé! Geraldo Velázquez. Não se sabe o motivo por ele ter sido um alvo dessa vez. Afinal, não nos dá nenhum entendimento por quê. Temos nenhuma informação. Talvez disputa entre fazendeiros. O
ou ele era tão fissurado, tão apaixonado por cabras, que acabou roubando algumas cabras, entrou em conflito com outro fazendeiro. Geraldo é um homem de meia idade, calvo, robusto, de nacionalidade mexicana. Ele nos demonstra ter um forte orgulho e amor perante suas cabras, ao ponto de se tornar um homicida ao ver elas sendo mortas, que aparenta ser bem egocêntrico, bem astuto e observador. Afinal, ele pega os equipamentos de Blitz enquanto Blitz está desmaiado, para evitar um conflito e uma fuga do mesmo. Na sua primeira aparição, Geraldo estava com uma bebida alcoólica chamada Menzal, não sei pronunciar, porém uma bebida bem típica do México, uma bebida destilada feita de agave. Alguma dessas bebidas contém algumas larvas para dar mais sabor, onde aparentemente é a bebida que Geraldo estava tomando. No começo do curta, vimos uma imagem de Blitz na floresta em cima de sua mesa. O que ele estava fazendo lá, não sabemos, porém nos é revelado também que a arma de Blitz sobreaquece. Pelo menos nos dá a entender que armas demoníacas não podem ser empunhadas por muito tempo por seres humanos. Afinal, vimos a mão de Geraldo ser queimada. O ponto também é que vimos os Dorks disparando na arma, nos dando a entender que ela não pode ser afetada ou é quase indestrutível, ou pelo menos não recebe dano de armas humanas. Geraldo cobra 100 pesos, que é a moeda mexicana, para ver o chupacabra, onde na animação os Dorks nos dizem que dá no total de 5,69 dólares. E aqui no Brasil 100 pesos dá 27,71 reais. Fora que no momento que Blitz fala do que ele gosta de chupar, Geraldo vai colocando várias coisas em sua boca, e uma delas ele joga na cara de Blitz um gato que curiosamente é um gato bem semelhante ao gato de Vizzy Pop. Início do curto, após Mox contar que são cabras humanas para Blitz, Blitz faz uma referência, falando que elas não são tão ótimas. Que referência é essa, H? É referência ao termo GOAT, termo utilizado pela maioria para afirmar que o indivíduo é o melhor. Enquanto Geraldo está em cima do palco dizendo que está com o verdadeiro chupacabra, logo atrás dele vimos um detalhe bem legal: um logo vermelho com borda amarela, uma escritura embaixo, um personagem totalmente preto no centro, uma grande referência ao logo dos filmes de Jurassic Park. Porém, ao invés de um dinossauro no centro, é um chupacabra. Lá pro final do curta, vimos aquela cabrinha formando um culto, uma seita satânica, Chupacabras. Uma baita referência ao game Cult to the Lamb, o culto do cordeiro, um jogo onde você é o protagonista, é um cordeiro e você tem que administrar uma seita, um culto. Ao longo do jogo você vai recrutando vários membros e tem que derrotar os bispos da antiga fé. E recentemente o jogo recebeu uma outra atualização, onde trouxe um outro personagem que é uma cabra. Me lembra o personagem para o multiplayer, onde você pode jogar com seu amigo, você joga com o cordeiro e ele joga com a cabra. Vamos, Cult of the Lamb é um jogo muito bom. Em 1975, em Moca, no Porto Rico, foi relatado a morte de vários animais, coisa que foi associada a uma seita satânica. Porém, vários relatos afirmam que esses animais tiveram seu sangue drenado através de algumas incisões em seu corpo. Por isso, ao redor dessa cidade em Porto Rico, outros animais começaram a ser mortos. Porém, em 1995, 8 ovelhas foram encontradas mortas com incisões em seus corpos, indicando que seu sangue foi drenado. Pouco tempo depois, surgiu uma testemunha dizendo que afirma que viu uma criatura bem esquisita em uma das cidades ao redor, cidade que ocorreu 150 mortes de animais silvestres e de estimação. Neste mesmo ano, graças a esses relatos circulando por todo o local, a história acabou chegando nos ouvidos de um comediante empresário chamado Silvério Pérez, o homem que intitulou essa tal criatura como chupacabra. Em pouco tempo, vários incidentes como esses foram relatados ao redor das Américas, principalmente aqui no Brasil, em meados dos anos 90. Porém, não ficou só aqui nas Américas, e sim foi para Rússia e Filipinas, onde surgiram relatos do tal chupacabra. Com isso, Benjamin Redford surgiu com o início de uma investigação para tentar esclarecer se essa criatura realmente existe, e fora que ele documentou tudo no livro Tracking the Chupacabra. Ao longo de 5 anos, vários relatos e pesquisa foram surgindo através de Redford. Alguns desses relatos diziam que o chupacabra era parecido com um cão meio distorcido, meio bizarro, com algumas deformações. Porém, a descrição mais popular é que o chupacabra era meio reptiliano, uma aparência mais alienígena, sendo uma criatura pesada. Porém, essa segunda descrição foi totalmente descartada, afinal, a primeira pessoa que relatou essa descrição tinha assistido um filme com um personagem que tinha essa descrição meio alienígena e reptiliana.
cena. Este indivíduo que assistiu o filme acreditava que estava acontecendo no filme acontecia na vida real e foi completamente descartado este relato. Fora que atualmente o chupacabra é uma criatura apenas folclórica. E o indivíduo que causou todo esse alvoroço e a eliminação de vários animais ao redor do mundo são cães ou coiotes que possuíram sarna. A sarna traz a queda do pelo do animal, assim dando essa aparência meio esquisita pro mesmo, fora que torna o animal mais fraco, dificultando que cães e coiotes caçem. Então eles acabam atacando o gado. São animais mais indefesos e mais fáceis de caçar. Aparentemente o abandono desses animais que são abatidos por cães e coiotes com sarna natural. É comum um predador acabar abandonando uma presa que ele acabou de eliminar. E, infelizmente o chupacabra não veio aparecer no curta de Helluva Boss. É uma pena, ele poderia ter aparecido lá no fim, porém não foi. É uma pena. A existência do mesmo abriria inúmeras teorias para a existência de outras criaturas míticas, como o próprio monstro do lago Ness. Helluva Short Mission Chupacabras é divertido e legal de assistir, sendo o segundo melhor na minha visão, perdendo apenas pro primeiro. O primeiro que tivemos um desenvolvimento em cima de Millie e sua irmã, o curta que entregou aquilo que eu esperava. Uma pena que os curtas atuais não desenvolvam personagens de segundo plano. E eu não posso negar que esses curtas são divertidos, fora que Geraldo, atualmente na minha visão, foi o melhor ser humano apresentado em Helluva Boss. Ele não soou, na minha visão, como um estereótipo extremo de algo, também não é um ser humano completamente tapado, o extremo de algo que Visipop quer representar, como Amberlin. Cara, você não sabe quem é Amberlin? Bom, vou deixar aqui do lado o resumo e tudo sobre o curta que ela aparece. Te vejo lá, hein?